Após o planejamento e a fase de comunicação inicial dos trabalhos, a auditoria passa para a técnica para a coleta e análise de dados, que é a etapa da execução. Aqui vão ser realizadas técnicas de coleta e de análise de dados para realizar os testes de auditoria estabelecidos na etapa do planejamento, conforme já vimos. Também aqui será avaliada a cada momento a necessidade de obter informações adicionais. E com o resultado dos testes, que são empregados através daquelas técnicas, se constrói as evidências, que servirão de base para a construção dos achados de auditoria, e por consequência para responder as questões, que conforme já vimos, para ao final formar a opinião, que é a conclusão da equipe, e para a elaboração das recomendações dessa auditoria. Os resultados dos testes, que são as evidências, constituem um meio de informação ou de prova para fundamentar a opinião da UAG, que é a Unidade de Auditoria Interna Governamental, e ao mesmo tempo reduzir o risco de auditoria a um nível aceitável. Nessa etapa de levantamento de evidências, os auditores devem reunir o adequado conhecimento do procedimento de auditoria, agir com ceticismo e com um julgamento profissional. O ceticismo profissional ele permite ao auditor reconhecer que podem existir circunstâncias que façam com que a informação sobre aquele objeto de auditoria contenha distorções relevantes. Isso significa que o auditor interno deve fazer uma avaliação crítica. Já esse julgamento profissional permite ao auditor avaliar se as evidências possuem atributos necessários para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitável. Já os atributos dessa evidência, dispostos na IN número 3 de 2017, que é o referencial teórico de auditoria, distribui esses atributos como suficientes, confiáveis, fidedignos, relevantes e úteis. Então, essas evidências devem reunir esses seguintes atributos. O suficiente é aquela que é concreta, adequada e convincente. Quanto maior o risco de auditoria, mais provável será a necessidade de uma quantidade maior de evidências. E quanto melhor for a qualidade, menor a quantidade de evidências necessárias. Já as confiáveis podem ser entendidas como as melhores possíveis de serem obtidas por meio de utilização de técnicas de auditoria apropriadas. Então, a gente utiliza essas técnicas apropriadas para elas se tornarem confiáveis. Fidedigna ou válida representa de forma precisa os fatos. São aquelas que representam de forma precisa esses fatos, sem erros ou tendências. Já a relevância, assegura que a evidência esteja diretamente relacionada aos objetivos e ao escopo de trabalho desse trabalho de auditoria. E úteis, quanto à sua utilidade da informação registrada como evidência, aqui se relaciona com a capacidade de auxiliar a unidade auditada a atingir seus objetivos. Ou seja, aqui deve agregar valor. Já a natureza das evidências, elas podem ser divididas em evidência legal ou evidências de auditoria. Na evidência legal, a primeira é a evidência direta, ou seja, comprova diretamente um fato, sem que seja necessário elaborar suposições. A evidência circunstancial, também conhecida como indício, demonstra um fato que pode levar a um outro fato. Ela não é suficiente para sustentar um achado. Já a evidência conclusiva, ela constitui sozinha uma prova absoluta dos fatos e das circunstâncias. Ela é a mais difícil de ser obtida porque pode envolver um alto custo, longo período de tempo de trabalho. Já a evidência corroborativa serve de suporte para outras evidências, de forma a torná-las mais confiáveis, relevantes e úteis. No que diz respeito às evidências de auditoria, elas são divididas em, primeiro, física, que são obtidas por meio das técnicas de inspeção física ou de observação indireta. Testemunhal, que são constituídas por informações prestadas por terceiro, por meio de declarações verbais ou escritas, como entrevista ou questionário. A analítica
que consiste na verificação das inter-relações entre dados, é muito utilizado a análise de computador aqui. E a documental, que é a mais comum e é a mais utilizada, né, que a auditoria suporta boa parte das suas evidências com base documental. No que diz respeito à fonte da informação, ela pode ser interna à organização em que a auditoria trabalha, ou ela pode ser obtida externamente, ou seja, fora da organização em que a auditoria, né, a instituição que a auditoria trabalha. Por último, o grau de persuasão das evidências. Alguns indicativos podem auxiliar os auditores a obterem e registrarem evidências mais persuasivas, ou seja, quais são essas evidências mais persuasivas? O exame físico realizado pelo auditor fornece evidências mais convincentes. A observação direta realizada pelo auditor constitui o segundo tipo de técnica mais persuasiva. As informações provenientes de terceiros são mais convincentes do que as enviadas pela unidade auditada. E as informações documentais são mais convincentes do que as testemunhais, sendo que essas últimas são as menos persuasivas de todas. Na próxima aula, veremos os achados de auditoria, ou também conhecida como observações.